boa tarde para você ligado no Brasil Urgente Vale. Você que estava com o Joel da Atena até agora, fica comigo. Cláudio Nicolini, seja muito bem-vindo. Meu amigo, minha amiga, você do Vale, da Serra, do Litoral. Você que me permite entrar na sua casa em mais uma tarde. Quarta-feira, Semana Santa, 16 de abril. Tem uma galera que já tá estourando ampola aí em casa, né? Já tem uma turma que tá, ó... Porque tem uma turma que amanhã já não trabalha. Ei, inveja mata, né? Tem uma turma que já tá de folga amanhã que eu tô sabendo. Que não é aqui na Band, nosso plantão começa sexta-feira, né? Mas tem uma turma aí que já emenda quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? E segunda não é porque é São Benedito, não. Tem cidades que comemoram São Benedito na segunda-feira após Páscoa, né? Tem feriado, não é isso não, né? Segunda-feira é dia de Tiradentes, né? Segunda-feira é dia de Tiradentes, 21 de abril. Brasil! Então, feriadão aí, tem gente que já tá começando o feriado e assistindo o Brasil Urgente Vale para ficar por dentro das principais notícias de toda a nossa região. A partir de agora você participa comigo pelo Zap 997-635060, o Zap do Povo. Comenta os assuntos do dia, participa conosco. Você também que está ao vivo pelo portal bandvale.com pode mandar mensagem. Obrigado pela audiência, você no nosso canal do YouTube ou você na telinha da Band em qualquer uma das 39 cidades que fazem o Vale, Serra e Litoral, fazem a RM Vale, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Nosso Instagram tá ativo, põe na tela aí, Gonzaga. @Brasil Urgente Vale, segue a gente lá, curte, compartilhe os conteúdos, participa com a gente também no nosso Instagram. Hoje tem prefeito? Tem sim, senhor, o prefeito de Cunha. Daqui a pouquinho vai estar aqui comigo no estúdio do Brasil Urgente Vale. Prefeito de Cunha vai estar comigo aqui daqui a pouquinho, no segundo bloco. O Rodrigo do Neto já chegou. O Rodrigo está aqui na nossa redação e daqui a pouquinho nós vamos falar muito de Cunha, tá bom? Daqui a pouquinho vamos falar muito de Cunha. Você que nos acompanha aí na cidade de Cunha, você que nos acompanha em Campos Novos, você que nos acompanha onde quer que você esteja. Cunha é um dos maiores municípios em extensão territorial do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, você que nos acompanha em Cunha, daqui a pouquinho o Rodrigo do Neto comigo aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale. Olha, tem muita coisa no programa de hoje, tem muita informação. O prefeito de Caçapava, que deu nó na gente aqui no começo da semana, resolveu dar nó na criançada e não vai entregar ovo de Páscoa. É isso? Vamos explicar essa história daqui a pouquinho aqui no Brasil Urgente Vale. Parece que deu grosope, né? No pregão. Deu grosope no pregão. Vocês estão de brincadeira. Também eu acho que outras prioridades em Caçapava, né? Você de Caçapava que estava aqui mandando mensagem pra gente, né? Direto falando que absurdo, né? A cidade tem outras prioridades, né? Vai lá em Caçapava Velha, vai lá no Tijuco Preto, né? Vai lá no Pinos Iriguaçu. Tem várias prioridades que precisam ser feitas, né? E o prefeito que falou que economizou uma grana, que é importante, vai, né? Falou que estava querendo fazer doação de ovo de Páscoa. A criançada merece, né? Mas eu não sei se seria a prioridade agora para uma cidade como Caçapava. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Mas eu vou começar, presta atenção aí, polícia na rua! PM realiza várias ações para diminuir a criminalidade, operação na região contra homicídios, tentativa de homicídios, e a ação realizada de ontem para hoje foi atrás das adegas. E pelo menos 12 pessoas foram detidas pela PM que estavam em adegas, proximidade de adegas, que muitas vezes estão funcionando em horário equivocado, que já eram para estar fechadas e muitas vezes tem ligação com esses crimes. O pessoal toma as birita a mais e apronta. Tem tráfico de drogas. Ao vivo, Luiz Eugênio Silva tem detalhes direto do comando da PM da região. Alô, Luiz Eugênio, boa tarde.
Boa tarde para você também, Nicoline, e também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Exatamente, a gente está aqui no Comando de Policiamento Militar do Interior, CPI-1, já bastante conhecido do público do Brasil Urgente Vale, Nicoline. A gente vai falar a respeito dessas operações que a Polícia Militar tem realizado aqui na região para combater os homicídios, o tráfico de drogas e, claro, a violência como um todo. E essas ações mostraram resultados bastante relevantes nas últimas horas, Nicoline. 2 ações aconteceram envolvendo a Polícia Militar como um todo e também o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que é o BAEP, também já bastante conhecido do nosso público, né, Nicoline? Quem vai falar a respeito disso para a gente é diretamente o comandante aqui do CPI, o Coronel Alves, que está conosco. Muito obrigado pela atenção, Coronel. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Primeiro, vamos falar a respeito dessa operação que está acontecendo nos arredores das adegas, que já inclusive realizou prisões. Por quê? Nos últimos meses, a gente tem falado a respeito de como tanto a Polícia Militar como outras forças de segurança atuam nos arredores das adegas e como tem outros crimes que são focados, né? Acontecem nos arredores desse tipo de comércio. Não todos, claro, mas muitos acontecem. Então, realmente, a Polícia Militar trabalhou e conseguiu tirar pelo menos 12 criminosos das ruas dentro dessa ação. Conta pra gente, Coronel, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Luiz, boa tarde Nicoline, boa tarde a todos que nos assistem no Brasil Urgente Vale. Uma operação importantíssima, né? Desde o início dela nós já prendemos mais de 1.081 marginais dentro dessas adegas. Só ontem, terça-feira para quarta-feira, nós prendemos 12 marginais procurados nestas localidades, ou seja, a cada 2 horas tivemos um preso. De segunda para terça nós tivemos 17 prisões nesses locais, mais de um preso a cada 2 horas, né? Então, de segunda até hoje, 29 marginais presos nessas localidades, todos procurados, criminosos que praticaram crimes contra a sociedade e a Polícia Militar atuando ativamente. Desde o início dela, como eu falei, mais de 1.081 presos nessas localidades e nós vamos continuar com essa operação que vem trazendo muito sucesso, sendo impactante para os nossos indicadores. Nós estamos entrando no 9º mês consecutivo de queda nos indicadores, principalmente no crime de homicídio, né? Se fechássemos hoje, o mês de abril, nós estaríamos com 77% de queda de homicídios na nossa região, no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, né? Como eu falei, o 9º mês consecutivo de queda em todos os nossos indicadores e muito por força desta operação que está sendo feita nas adegas. O Coronel trouxe para a gente aqui, Nicoline, essa informação que é bastante importante. Eu achei relevante isso aqui que o Coronel disse, que foram 12 procurados, ou seja, essas ações que a Polícia Militar fez não foi focando em um crime específico que acontecia nas adegas, foram ações para mostrar a polícia trabalhando mesmo, que eles falam de ações que mostram a ação policial acontecendo e acabaram encontrando essas pessoas que eram procuradas. Então, são criminosos que estavam ali curtindo a vida, achando que nunca chegaria a lei, nunca chegaria a justiça perto deles. É importante frisar, né? A Polícia Militar está trabalhando e continuará dessa forma, calcada em alguns alicerces, né, importantes. Na inteligência policial militar, na aplicação do ativo policial militar que eu tenho na ponta da linha e principalmente na velocidade da informação, para que a gente chegue neste marginal. Não só na Operação Adega, né? Que, como eu falei, é importantíssimo hoje para a nossa redução dos indicadores, mas em outras formas de atuação, como, por exemplo, o Projeto Vida, que nós lançamos daqui a pouco, que é um termo de cooperação do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, na figura do nosso secretário Guilherme Derrite, que nos permite essa união de banco de dados, que faz com que o policial consiga detectar na rua que ele está patrulhando os indivíduos que estão cumprindo pena não restritiva de liberdade. O que é isso? Regime aberto, semiaberto, SUSI, medidas protetivas, né, que protegem as mulheres da violência desses marginais e com a possibilidade do policial militar fiscalizar requisitos legais, judiciais, que é imposto para que ele tenha esse benefício. E pasmem, 65% descumprem essas medidas, né? Então, comparando o que nós estamos fazendo, 65% não cumpre essas determinações judiciais. E qual que é o benefício para a sociedade? Após revogado esse benefício que para ele é concedido, nós conseguimos levá-lo de novo à justiça e a um centro de detenção provisória. E ali ele fica de uma vez dessa vez, né, Coronel? Nicoline, o uso da tecnologia pela Polícia Militar e pela Prefeitura de São José dos Campos também sempre é um destaque, né, Coronel? Então,
essas pessoas, esses dados que a Polícia Militar consegue, como o senhor falou, através dessa parceria, consegue identificar as pessoas que não deveriam estar fora de casa, não deveriam estar nas adegas e pessoas que eram procuradas pela Justiça mesmo ou em descumprimento de medida protetiva, que é um assunto do qual a gente fala com muita frequência também, né, Nicolini? Pessoas que não cumprem essas exigências e acabam até mesmo se aproximando e tirando a vida dessas mulheres, né, que buscam segurança com essa medida. Coronel, o uso da tecnologia, então, os dados na mão da polícia, mas as câmeras de segurança e localizações dessas pessoas é uma arma extremamente importante para a Polícia Militar. Importantíssimo, né? Hoje o uso da tecnologia, da inteligência policial, artificial, né, à disposição do policial militar, devidamente treinado, preparado e com os equipamentos corretos, nos traz a possibilidade de um tempo-resposta maior, de ter o policial militar mais presente no local que ele tem que estar, combatendo o crime. Como, por exemplo, também o nosso Muralha Connect. O que é isso? É o dispositivo no smartphone do policial militar que ele consegue detectar através de reconhecimento facial se aquele indivíduo ele está procurado pela justiça, quais os tipos de delitos que ele já cometeu e desta forma ter mais rapidez na aplicação da lei, ou seja, aqueles procurados sendo levados à justiça. Então, toda forma de tecnologia hoje agregada ao nosso policial militar, 24 horas trabalhando à disposição da população para servir e proteger, é extremamente importante para que a gente consiga a redução dos nossos indicadores. E estamos no caminho correto, né? Num combate muito forte ao marginal, ao crime, servindo a população, que é o nosso bem maior. E isso também ajuda a proteger o próprio policial, né, Coronel? Porque o policial, sabendo os delitos que esse indivíduo teve, ele sabe que tipo de ação ele pode usar naquele momento, se ele precisa de um reforço, dependendo do que esse indivíduo fez. Então, é uma proteção não só para a sociedade, mas para o próprio policiamento. Importantíssima a sua pergunta, sua colocação, sim. Ele leva para o policial militar uma maior segurança no seu serviço diário, no seu patrulhamento, leva para a população a percepção de segurança, porque percebe o policial militar atuando nesses marginais que estão na rua, descumprindo ordens judiciais, importante frisar, né? Durante o serviço policial militar, e para o marginal, retira dele a sensação de impunidade, que é muito grave, porque nós percebemos que no cometimento de crimes que são presos em flagrantes, a reincidência é muito grande. Então, esses que estão na rua, gozando desses benefícios, né? Ele tem hoje a fiscalização da Polícia Militar, tira dele essa sensação de impunidade. E a Polícia Militar aqui da região tem dados para mostrar na prática tudo isso que o coronel está falando, Nicolini. Como foi dito aqui, uma pessoa presa a cada 2 horas, nas últimas horas, podemos dizer. E ainda tem uma outra ação, né, coronel, que envolve o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que é o 3º BAEP aqui da nossa região, que também prendeu 6 pessoas e tirou uma grande quantidade de drogas das ruas. Então é mais uma operação, mais um sucesso da Polícia Militar. Na verdade, 2 ações grandes, né, do nosso 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, 3º BAEP, né, a primeira delas em São José dos Campos, onde prendemos 4 marginais masculinos, 2 femininos, né, 2 mulheres, apreendemos uma quantidade grande de drogas, né, 13,5 kg de cocaína, aproximadamente 9,2 kg de maconha, pasmem, 80 mil frascos para embalar cocaína. É uma quantidade absurda de preparativos, 6.600 frascos com a droga K9, que é uma potente droga utilizada hoje em dia, retirando das ruas de São José dos Campos, do convívio social, esses traficantes e faccionados da organização criminosas. Então, uma atuação muito assertiva do 3º BAEP. E na cidade de Lorena, também ontem, né, 2 marginais presos, também pelo crime de entorpecente, onde retiramos cerca de 2 quilos de cocaína, de maconha, e esses 2 marginais presos pelo crime de tráfico. Lembrando, o tráfico é a rainha de todos os crimes. Ele que arrasta todos os demais crimes, né? Crimes graves como homicídio, latrocínio, roubo, para sustentar essa cadeia criminosa que, infelizmente, hoje nós temos, né, na sociedade, a Polícia Militar muito forte combatendo esse tipo de delito. A gente falou aqui, Nicolini, sobre estarmos no CPI-1, Comando de Policiamento Militar, e o coronel falou agora de uma ação que aconteceu na cidade de Lorena. Apesar de estarmos sediados aqui em São José dos Campos, onde estamos nesse momento, os policiais militares, eles seguem orientações do Estado de São Paulo, do comandante da Secretaria de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, e daqui do CPI-1 partem as operações para todas as 39 cidades do Vale do Paraíba. Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, claro,
Vale do Paraíba, não é, coronel? Então a ação que acontece em Lorena, ela também, o início dela, a inteligência a partir daqui. Sim, nós comandamos hoje as 39 cidades, né, distribuídas em 6 batalhões territoriais na nossa região e mais o Batalhão de Ação Especial de Polícia e o 3º BAEP, responsáveis hoje pelas cidades do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale Histórico e Serra da Mantiqueira. Todas as ações planejadas, pensadas com a nossa inteligência daqui e seguindo hoje as diretrizes da Polícia Militar, do nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, né? Como eu falei, pensando na população, que é o nosso bem maior, servir, proteger e combater a marginalidade, a criminalidade da nossa região. Estamos, importante frisar, em queda brusca em todos os indicadores criminais, principalmente o crime de homicídio. Entramos no 9º mês consecutivo com uma queda acentuada nesse delito que tanto incomoda a sociedade e nos incomoda também. E a polícia cada vez mais, com o uso de tecnologia, com a presença importante do nosso policial militar, servindo e protegendo a população, à disposição da população. E aí fica um pedido, um alerta, né? A população de bem, denuncie, confie na Polícia Militar, confie no serviço da Segurança Pública do Estado de São Paulo para combater esse marginal. Nós vamos combater, estaremos presentes e nós chegaremos a esse marginal e levaremos ele à justiça. 190, um número extremamente importante que todo mundo já decorou, né, Nicolini? Para a gente finalizar aqui, coronel, ações aconteceram nas últimas horas, muitos criminosos atrás das grades, mas não para por aqui. Obviamente, não vão trazer detalhes a respeito de onde essas operações acontecem, mas as operações da Polícia Militar não param, que o principal objetivo é esse: continuar reduzindo homicídios e, claro, tirando drogas das ruas, que, como o senhor falou, a droga é a raiz dos outros crimes. Nós continuaremos, importante frisar, nós estamos à beira aí de um feriado prolongado, nós planejamos já operações para isso, né? Teremos a Operação Adaga. O que é a Operação Adaga? Aquela focada e direcionada para a retirada desses marginais que estão em circulação, através de inteligência policial, para que o cidadão de bem ele tenha um feriado tranquilo, de paz, que a gente possa levar a percepção de segurança à população e, mais do que isso, né? Retirar das ruas esses marginais que aterrorizam a sociedade, né? Nós estaremos junto com vocês, pronto para, em condições de atuar, à disposição da nossa população, através do telefone 190 e também é importante frisar o telefone 181. Faça a sua denúncia de forma anônima, que ela chegará até nós e nós poderemos servir vocês. Perfeito, coronel, muito obrigado pela atenção, pode ficar aqui comigo. Vou devolver para você, Nicolini, para saber se tem mais alguma dúvida aí. O coronel está aqui sempre à disposição e trouxe detalhes, inclusive, novos a respeito dessa Operação Adaga, que a gente já ia perguntar para a polícia sobre as atuações que podem aumentar durante o feriado e já trouxe a resposta aqui o coronel. Então, operação efetiva aumenta, operações estratégicas também vão acontecer no próximo feriado aí para a população poder curtir esses dias tranquilamente, Nicolini. Isso é muito importante, tem 2 feriados agora na sequência, esse da Páscoa e depois o do 1º de maio, meu querido Luiz Eugênio, mas eu só queria que você falasse com ele sobre a ação do BAEP. A gente vê a ação forte do BAEP em algumas cidades do Vale Histórico, ajudando a reduzir a criminalidade naqueles pontos. Esse trabalho é feito pelo 3º BAEP de São José, o BAEP de Taubaté vai junto. Como é feito esse tipo de ação na região, já que o BAEP atende toda a região metropolitana, Luiz Eugênio? Por favor, pergunte ao Coronel Alves. Caio Eugênio, a gente volta com ele daqui a pouquinho com mais informações. Obrigado, Luiz Eugênio. Se puder, passa para ele essa questão para ver se ele consegue a resposta do coronel. Senão ele grava, a gente coloca amanhã também aqui no Brasil Urgente Vale. Vou para Taubaté agora, que a polícia prendeu o principal suspeito de deter, o principal suspeito de ter cometido um assassinato que a gente falou aqui numa adega em Aparecida. Olha a adega aí de novo, né? Caso que a gente mostrou aqui no Brasil Urgente Vale, crime cometido no dia 6, um domingo, porém o suspeito já tinha sido alvo de outro crime. Escuta só essa história. Lucas Rodrigues, ao vivo de Taubaté, ele está em Taubaté e traz detalhes pra gente. Como é que foi essa prisão, Lucas? Oi, Nicolini, muito boa tarde para você, uma excelente tarde também para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale, Nicolini. Pois é, mais uma situação, mais uma prisão que aconteceu aqui pelos agentes da Polícia Civil aqui de Taubaté, os agentes do DEIC, em parceria com a Polícia Civil da cidade de Guaratinguetá, fizeram a prisão desse rapaz, esse jovem de 20 anos, suspeito de ter cometido esse homicídio na cidade de Aparecida. Como você comentou, Nicolini, um caso que foi destacado aqui, inclusive, no Brasil Urgente Vale,
no último dia 6 de abril. Esse crime, só para a gente relembrar, aconteceu em frente a uma adega ali na Vila Mariana. A vítima era um homem de 31 anos que foi atingido por pelo menos 10 disparos de arma de fogo, Nicolini. Ele acabou morrendo ali mesmo no local do crime. A partir daí, então, as equipes da Polícia Civil de Guaratinguetá iniciaram um trabalho extenso de investigação, Nicolini. Identificaram o autor desse crime, esse jovem de 20 anos, e conseguiram um mandado de prisão temporária contra ele. Só que ele foi encontrado, Nicolini, aqui na cidade de Taubaté. Ele foi vítima de uma arma de tiro. Esse rapaz de 20 anos foi baleado e deu entrada aqui no Hospital Regional de Taubaté para receber atendimento. Foi aí então que, ao informar o nome dele, os dados, foi constatado ali no sistema que ele já era procurado da polícia. Então os agentes da DEIC aqui de Taubaté fizeram todo o trabalho de busca até esse rapaz no Hospital Regional de Taubaté. Eles o encontraram e aí ele foi preso, foi trazido aqui para a delegacia. Ao mesmo tempo, Nicolini, no mesmo período em que acontecia a prisão desse rapaz de 20 anos aqui no Hospital Regional, as equipes da Polícia Civil de Guaratinguetá realizavam também um trabalho de busca e apreensão em endereços ligados a esse investigado. A Polícia Civil tentava ali reunir mais provas contundentes contra esse rapaz. A operação, então, resultou na prisão dele, esse jovem de 20 anos, principal suspeito de ter cometido esse assassinato no último dia 6 de abril, e também a apreensão de vários elementos que serão analisados agora pela Polícia Civil. A prisão foi feita pelos agentes aqui da DEIC de Taubaté, Nicolini, mas o caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil de Guaratinguetá. Uma informação que a gente recebeu agora há pouco é que o rapaz ele foi baleado na madrugada de hoje em Aparecida. E aí ele veio receber o atendimento médico aqui no Hospital Regional de Taubaté, que foi quando então os agentes conseguiram localizá-lo. Nicolini, mais um indivíduo então suspeito de um crime aqui na nossa região, fora das ruas. Agora a Polícia Civil segue investigando, mas o indivíduo vai permanecer à disposição da justiça e vai responder por esse crime de homicídio, Nicolini. Perfeito. Perfeito. A polícia segue trabalhando a investigação. Obrigado, Lucas, direto de Taubaté. Esse caso a gente falou aqui, né? E agora o suspeito foi alvo de tiros, né? Nessa situação absurda, ou seja, continua aprontando, né? E tem que sair de circulação, porque senão nós teremos outros crimes para relatar aqui no Brasil, Urgente Vale. 997-63-50-60. Olha, mais drogas foram retiradas das ruas. Em Lorena, um homem foi preso com mais de 3 quilos de drogas, Parque das Rodovias. Põe na tela aí, Gonzaga. O caso foi na noite de ontem, era por volta de 10 da noite, segundo o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM. O jovem de 24 anos foi detido com 1.500 pinos de cocaína e 2 tijolos de maconha, além de porções de maconha sintética e apetrechos para o preparo de drogas. O homem foi preso por tráfico, está à disposição da justiça. É o BAEP que não para na região, é o que a gente queria falar, né? Com o Coronel Alves, vamos marcar uma outra oportunidade com o Coronel Alves para a gente falar sobre essa atuação do BAEP, que é o grupo de elite da Polícia Militar que trabalha em toda a região, e o resultado está aí, você vê aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos para o litoral norte. Homem é preso com drogas na Olaria, em São Sebastião, bairro da Olaria. Olha aí o bagulho aí, ó. Segundo a PM, ao ver a viatura, ele jogou a sacolinha por cima do muro. Achou que ninguém ia ver. A equipe, então, iniciou uma abordagem e com o cidadão foram encontrados cerca de R$200 em dinheiro, caderninho de anotações, e não era da receita da Cátia Fonseca. 500 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e maconha. O homem foi preso, está à disposição da justiça e a polícia tirando drogas e traficantes de circulação. Tem mais! Uma tragédia. 2 homens morreram num acidente de caminhão na rodovia dos Tropeiros. O caminhão capotou no trecho de Areias. Gente, quem conhece a rodovia dos Tropeiros sabe que é uma rodovia muito sinuosa e antiga estrada Rio-São Paulo, cheia de curvas, e o caminhão capotou. A morte foi confirmada pela prefeitura, bombeiros, socorristas estiveram lá. Dá uma olhada, o caminhão virou e macetou, né?
a cabine. Dá uma olhada aí, não tem, sumiu a cabine. Né? Foi por volta de 11 da manhã esse acidente, quilômetro 240, o caminhão carregava madeira. Esses caminhões andam muito pesados por essas estradas. E os dois ocupantes, um de 40 e outro de 25 anos, que moravam em Areias, ficaram presos nas ferragens, foram removidos, encaminhados para a unidade de saúde de Areias, mas não resistiram aos ferimentos. Até porque eles precisariam do atendimento muito melhor, né? Ser levado aí de repente para Guaratinguetá e infelizmente eles perderam a vida. A polícia agora vai investigar esse acidente, mas é muito triste. Mais duas mortes no trânsito violento da nossa região. Um homem de 43 anos morreu num outro acidente de trânsito em Lorena. Olha só, a van deu no meio do poste. Segundo as informações que a gente apurou junto ao SAMU, que atendeu a ocorrência, a van bateu no poste por volta de meio-dia. Essa é a Avenida Teixeira Lote, região central da cidade de Lorena. 6 vítimas estavam no carro. O motorista de 43 anos e bateu do lado dele, né? Como a gente pode ver, morreu na hora. Uma mulher de 41 anos fraturou o braço. Um outro homem de 42 anos teve fratura nas pernas. E outras 3 vítimas tiveram ferimentos leves. Todo mundo foi para o pronto-socorro de Lorena, a vítima fatal para o IML. E agora, a perícia vai tentar saber o que causou esse acidente. Pelo impacto que a gente vê aí, a batida foi realmente muito forte. Não é lugar para estar andando muito rápido. Essas vans aí, ó, essa é a van, tá vendo? Ela tem registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, deve ter tacógrafo. Deve ter tacógrafo. E é preciso saber se estava em alta velocidade ou se teve algum problema aí no freio. Pelo jeito que bateu no poste, o motor afundou e atingiu o motorista, né? É isso que parece que aconteceu, né? Olha, uma tragédia, infelizmente, mais uma morte. Foi hoje na cidade de Lorena. 5 feridos, um acidente gravíssimo. Na cidade de Lorena, no perímetro urbano, Avenida Teixeira Lote. Agora a perícia vai tentar descobrir o que teria causado essa tragédia. Quem fez essas imagens pra gente, meu querido Douglas? Foi o André Brasil, lá da Unifateia. Valeu, Andrezão, parceiro nosso da Unifateia. Passou por ali e registrou pra gente. Grande abraço pro André, galera da Unifateia, nossa parceira lá na região de Lorena e também do Vale Histórico. Você que está em casa, já mandou zap pra gente aqui ou não? 997-635060. Manda pra cá. Tem uma história que chamou a atenção hoje, que foi a morte de cachorrinhos no mutirão de castração em Jacareí. 5 animais morreram nesse mutirão realizado pela Prefeitura de Jacareí. Um comitê foi criado para investigar o que está acontecendo. Os tutores dos animais já estão sendo ouvidos. Vamos com mais informações desse caso. O Leandro Sampaio, que está ao vivo comigo agora. Cadê o Leandro? E tem mais informações. Pois não, Leandro, boa tarde para você. Oi, Nicolini, boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Olha só, né, Nicolini, que história, uma história triste, né? Nós estivemos aqui em Jacareí a semana passada, eu estive aqui, a gente foi até o local ali no Parque dos Eucaliptos para poder conhecer o espaço onde foi feito, então, essas castrações e também a colocação de microchipagem nesses cachorrinhos, né? A expectativa, o objetivo era atender 1000 animais, né? Esses dias que a prefeitura estava fazendo este mutirão. Mas acabou aí tendo uma desistência de alguns tutores, o número caiu para um pouco mais de 600, viu, Nicolini? Mas para a gente entender, então, o que levou à morte desses 5 cachorrinhos, eu estou aqui com a Cíntia, ela é diretora
geral, então, da pasta de meio ambiente aqui da cidade de Jacareí. Ela acabou de me dizer também que está sendo feita uma investigação, né, Cíntia? Muito boa tarde, obrigado pela sua participação. O que nós temos até agora sobre esse assunto? Bom, boa tarde, Leandro. Diante dos fatos e da ocorrência, né, nós tivemos 4 dias do mutirão de castração, estavam previstos 5 dias e a previsão de 1.000 animais. Nós tivemos a ocorrência de 3 óbitos no primeiro dia, mas ainda estava dentro dos padrões, por ser um procedimento invasivo, que envolve, né, anestesia, estava dentro dos padrões admissíveis aí de possíveis falecimentos. No sábado, com o falecimento de mais 2 animais, nós, por cautela, suspendemos os trabalhos do mutirão, né, cancelamos o mutirão de domingo e criamos um comitê para apuração do caso. A gente estava conversando até, Nicoline, sobre as raças, né? Era um cachorrinho idoso, de 7 anos, não é Sim. isso? E os outros da raça Shih Tzu, né? O que difere isso no tratamento? Foram 3 da raça Shih Tzu que foram a óbito, e os animais da raça do Shih Tzu e animais que têm o focinho achatado, como é o caso da fisiologia desses animais, os tutores eles são orientados e são alertados, assinam um termo de responsabilidade, estando ciente dos riscos desse tipo de cirurgia, por conta de questões respiratórias. Então a gente tem esse cuidado de fazer essa orientação também aos tutores da possibilidade do risco. Dos 5 animais, 3 eram Shih Tzu, 1 era sem raça definida e 1 era um Rottweiler já considerado idoso, porque já tinha 7 anos, então possíveis doenças pré-existentes podem ter acometido o animal e levado ele a óbito. Como nós dependemos no mutirão também da declaração do tutor, que preste as informações sobre o estado de saúde do animal, se o animal tem acesso à rua, se ele tem contato com outros animais, então, embora tenha uma triagem, nós também dependemos dessas informações para poder, com segurança, fazer a cirurgia. Cíntia, e é passado para os tutores toda a orientação para levar esses animaizinhos até o dia da castração, não é isso? A microchipagem também pode ter sido algum fator sobre isso? Existe alguma coisa já na investigação sobre isso? Não, na verdade não, porque o que acontece? Nós temos uma lista de espera, né? A lista de animais que estão esperando castração no município já bate mais de 3.000 animais. O mutirão de castração, ele vem acontecendo já há mais de 10 anos, nós já castramos mais de 16.000 animais. Com essa empresa, nós já atingimos a meta de 2.500 animais. Foi o primeiro mutirão que teve um número assim expressivo de óbitos, né? E o animal, para ele concorrer à possibilidade da castração, ele é feito o RGA animal, que é um cadastro, é o RG do animal, e alguns deles são microchipados quando o tutor autoriza, mas isso são todos procedimentos antes do mutirão. A microchipagem não é feita no local. No momento do cadastro, eles recebem uma senha com toda a orientação do preparo para levar o animal ao mutirão. Então, ele tem que fazer o jejum de 8 horas sem ração, sem tomar a água, deixar o animal mais tranquilo. Durante a triagem para o mutirão, mesmo ele obedecendo todo esse protocolo, também é investigado a idade do animal, peso do animal. Nesse mutirão, nós castramos 612 animais, 49 foram dispensados porque não estavam no padrão de segurança para poder fazer a castração. Ou estavam muito magros, ou obeso, ou muito idoso. Então tem todo um critério de triagem também. O que a empresa, Cíntia, contratada, passou para vocês até agora sobre o caso? Bom, a empresa também ficou surpresa, a empresa tem mais de 50.000 castrações dentro do cadastro dela, ela faz mutirão em vários municípios, eles estavam indo para a meta de 9.000 castrações sem nenhum óbito, então para eles também é uma surpresa, eles também têm o total interesse em apurar e investigar o que aconteceu. Como eles ficaram com os animais, 4 tutores já nos autorizaram a fazer a necrópsia, então eles vão fazer a necrópsia dos animais e eles vão participar do nosso comitê de apuração. O nosso comitê envolve membros da Diretoria de Proteção Animal aqui da Prefeitura, da Procuradoria Jurídica. Nós convidamos também um veterinário externo à Prefeitura, da sociedade civil, para acompanhar e também membros da empresa contratada. Cíntia, pode chegar um pouquinho mais para cá? É até interessante a gente reforçar que você estava me falando que a prefeitura não está omissa no caso, vocês estão fazendo a investigação, vocês estão indo a fundo para saber exatamente o que levou então à morte desses 5 animaizinhos, e a prefeitura sabe o quão isso é importante para os tutores também, porque eles fazem parte da família, não é isso, Cíntia? Exatamente, nós lamentamos profundamente a ocorrência, é lógico que existe uma margem de possibilidade de óbitos, tendo em vista ser um procedimento invasivo, que envolve anestesia, mas assim, nós lamentamos
lamentamos profundamente, a empresa também ficou muito surpresa com a ocorrência, ressaltar que são todos veterinários que fazem a castração e que participam do mutirão, então nós estamos em contato com os tutores para buscar, né, a possibilidade da necrópsia que eles autorizaram, já estamos com todas as fichas médicas dos animais para poder apurar e assim, sentimos muito, o mutirão por hora ele está suspenso, mas é uma prática que todos os municípios fazem, que é para o bem-estar do animal, então isso, os tutores que têm animais na fila, eles vão precisar aguardar um pouco, mas nós queremos retomar, mas retomar com segurança. Tá certo, então, Cíntia, obrigado pelas informações por hora e a gente vai continuar acompanhando juntamente com vocês para a gente entender exatamente também, para a gente passar aqui para a nossa audiência o motivo que levou então à morte desses 5 animaizinhos, né, Nicolini? É uma história triste, mas que a gente sabe que existe a possibilidade de acontecer pelo número de animais que foram inscritos neste mutirão. E a gente vai continuar acompanhando, é claro, os tutores e os profissionais envolvidos estão sendo ouvidos e a gente vai acompanhar o caso. Nicolini, é com você no estúdio. O que precisa de uma resposta, meu querido Leandro Sampaio, é o que a gente aguarda do que aconteceu para que não aconteça novamente. Eu acho muito válido esse trabalho de castração por parte dos municípios. São José faz também, Taubaté, e tem que continuar fazendo para diminuir a população de animais de rua, que muitas vezes é um problema, né? E tem gente que não tem condição de fazer a castração e o bichinho escapa e pega a cria, e aí é mais cachorro na rua. É um problema de saúde pública, mas precisa investigar essas mortes. Obrigado, agradeça a profissional que nos atendeu aí. Esse é o Leandro Sampaio trazendo as informações para a gente desse caso que chamou a atenção na cidade de Jacareí. Agora a gente dá uma pausa no noticiário por uma dica importante para você da EDP. É o EDP Responde. Hoje a EDP responde por que é preciso tomar cuidado ao instalar antenas e objetos metálicos no telhado. A resposta é muito simples. Nesse tipo de serviço, onde a altura do telhado está perto da rede elétrica de alta tensão, a aproximação de metais, que são os objetos condutores, com os fios de alta tensão, pode causar acidentes realmente muito graves. Por isso, ao instalar uma antena, posicione ela a uma distância segura, longe dos fios e dos postes da rede elétrica. Se por acaso a antena cair na rede elétrica, não tente recuperá-la, pois você pode sofrer uma descarga elétrica capaz de provocar queimaduras graves, mutilações e até mesmo a morte. Olha, para saber mais sobre segurança com energia elétrica, acesse agora mesmo edp.com.br/segurança. Recado dado, mensagem do povo na tela do Urgente. O Zé Luiz de Jacareí e Nicolini, muito triste a morte dos cachorrinhos na cidade. Vamos acompanhar, Zé. Obrigado pela audiência. O Belmar Nicolini, triste e doloroso para os tutores dos cachorrinhos. Obrigado pela audiência, Belmar. Mais mensagem. O Elias de Cruzeiro, boa tarde, Nicolini. A rodovia dos tropeiros, os motoristas têm que tomar muito cuidado ao dirigir e ter atenção devido às curvas que são sinuosas. É um rally, né, Elias? Obrigado pela audiência. O Correia de Cruzeiro, boa tarde, Nicolini. Lamentável acidente da van em Lorena. Você viu que pancada, ô Correia? Feio, hein? Precisa investigar. O Rodolfo de Lorena fala que o trânsito na cidade está horrível. Na entrada de Lorena, perto do shopping, esse horário não consegue andar, que trava tudo ali na rotatória. Boa, Rodolfo. Vamos ver se o pessoal do trânsito aí de Lorena melhora a situação, né? Ô, prefeito Silvinho Ballerini. Vamos lá. Tá na hora de acordar. Chico Godoy de Monteiro Lobato mandando mensagem, imagem bonita da Serra da Mantiqueira. Boa, Chico, obrigado pela audiência. A Mantiqueira é linda demais. Mais mensagem. O Marcos de Cunha, boa noite. Estão aqui na audiência esperando a entrevista do prefeito Rodrigo. O Rodrigo do Neto já está por aqui e vem aqui para o estúdio depois do intervalo. Taubaté ao vivo na tela, eu volto já. Não saia daí. Eu invadi a Band e vou invadir as suas noites pra trazer muitas novidades. Quer andar aqui, Otaviano? Tem bate-papo que eu gosto só de abrir possibilidades pra gente poder imaginar. Viagens. E isso também torna a jornada um pouco mais difícil. Curiosidades. Ah, não é bolo! Assuntos quentes. Aqui é igual coração de mãe. E cama sempre grande, cabe né? mais um. Sempre. Tá bom
demais. Hoje estamos juntos às 10h30. Melhor da noite, aqui na Band. Caçapava completa 170 anos e aí vem a pergunta, como estaremos daqui 30 anos? Viemos perguntar para quem mais entende de futuro, nossas crianças. Plantar mais árvores, mais bibliotecas, mais hospitais, que não tenha muitas pessoas doentes. Acesse caçapava200anos.com.br e traga as suas ideias para que Caçapava fique do jeito que a gente sonha. Caçapava 200 anos, construindo hoje a cidade do futuro. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Tem novidade na Nativa! Nativa! Agora no Manhã Nativa, você ouve Julinho Ribeiro e Lê Garcia. E o Tarde Nativa, Bianchini e Marcela Camargo fazem uma festa no seu rádio. Sintonize 97,5 e se liga nas novidades da Nativa. Música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa! De volta ao vivo é o Brasil Urgente Vale, que segue com a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana. Aqui você fica sabendo o que os prefeitos das 39 cidades estão pensando para o futuro, para os próximos 4 anos. Os chefes do executivo das 39 cidades da região metropolitana estão sendo convidados pela nossa produção. A Band traz todo mundo em respeito a você, não importa o tamanho da sua cidade, é importante que você saiba o que se reserva para o futuro. E hoje a gente vai fazer a conversa sobre os desafios desse início de mandato que estão sendo enfrentados com o prefeito da cidade de Cunha. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Rodrigo Sérgio do Nascimento, que é o Rodrigo do Neto, como é conhecido. Obrigado, tudo bem, prefeito? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Nicolini, pela oportunidade da gente conversar aí com os nossos munícipes, com toda a região. Muito importante essa abertura que o Grupo Band dá pra gente, principalmente a gente que é das cidades menores aí, Nicolini. Muito Prefeito, obrigado, viu? É importantíssimo e pra gente todo mundo tem o mesmo valor aqui. Isso é importante que seja sempre registrado. Eu queria começar sabendo como é que o senhor pegou a prefeitura. O senhor assumiu agora, nesse mandato, a prefeitura da cidade. O senhor estava como oposição do prefeito que estava anteriormente. A prefeitura está com dinheiro, está com pagamentos em dia, está com tudo em dia, ou o senhor encontrou muita bagunça lá? Nós encontramos aí alguns restos a pagar, nada muito fora do normal, né? Pegamos uma garagem onde está todo o maquinário da prefeitura lá, muito destruído, foi a pior parte da prefeitura que nós encontramos, e isso aí é um problema muito sério, porque nós temos muitas estradas, muitos serviços a ser feitos lá no nosso município. A gente está pagando, honrando, né, com os compromissos da administração anterior, que a gente nem precisaria pagar, mas estamos pagando. As contas nossas estão em dias, já estamos com um caixa, inclusive, né, a gente está fazendo lá um caixa para a gente poder organizar, se acertar e começar a fazer as obras, mostrar serviço, dar entrega para o povo de Cunha. Isso é importante. Cunha é um dos maiores municípios de extensão territorial do interior de São Paulo. E tem muita estrada rural. Tem um distrito a 25 quilômetros, que é Campos Novos, que é uma pequena cidade, do tamanho aí de cidades como Arapeí, quase uma cidade pequena que fica lá, e é distrito de Cunha. O senhor já conseguiu maquinário? A gente teve aí a temporada de chuvas e ainda está tendo chuva que causa muito transtorno, principalmente para a estrada rural. Como é que está sendo feito isso? Conseguiu a ajuda do governo do estado? Como é que está sendo feito, prefeito? Primeiramente, a gente começou a reformar, né, arrumar os maquinários que a gente tinha lá no município. Estamos aí batendo a porta do governo estadual, governo federal, já temos o compromisso aí do nosso presidente da Assembleia Legislativa com 2 emendas de R$1 milhão, onde nós vamos adquirir 4 maquinários aí até o meio do ano. Estamos lá no governo federal, nos cadastramos no PAC aí do governo federal para poder buscar esses recursos, buscar esse maquinário e a gente poder atender a população.
infelizmente, só com recurso próprio do município a gente não consegue. Então a gente tem feito isso daí, não independente de partido político, a gente está buscando recurso, tanto em Brasília quanto em São Paulo, Nicolini. Isso é importante. Prefeito, uma outra questão que vale a pena ser tocada é sobre a infraestrutura da cidade. Cunha tem problemas de abastecimento, tem um problema de esgoto, que a cidade não tem tratamento e a cidade carece de um tratamento melhor de água também. Eu tenho informação que na administração anterior havia dinheiro para se fazer obras e elas não foram feitas. O senhor acha que dá para recuperar isso de alguma forma? Dá para fazer? Investimento em infraestrutura nesses 4 anos, está planejado, prefeito? Nicolini, a nossa meta, todas as portas que eu bato, eu sempre falo, a nossa meta é o quê? Saneamento básico, é tratar esgoto, melhorar a qualidade da água, abastecimento, construir novos reservatórios. Então a prioridade 0 em Cunha para hoje chama-se saneamento básico. Em segundo lugar, as nossas estradas rurais. Então a gente já está levando os projetos, apresentando, inclusive hoje o meu secretário de obras está em São Paulo, no DAEE, esteve lá numa reunião. Foi perdido um recurso de 9 milhões com a FEIDRO, infelizmente, perdeu esse recurso aí no ano anterior, mas a gente está tentando recuperar ou esse ou criar um novo projeto para a gente poder buscar recurso público, né? Eu sempre deixo bem claro que eu sou muito contra a privatização nesse primeiro momento aí para o tratamento da água e esgoto de Cunha. Então a gente vai fazer uma forma lá com que a prefeitura ela mesma possa administrar isso daí. Um serviço autônomo. Agora, tem que explicar para a população que se melhorar a qualidade da água, o pessoal vai ter que pagar água, que não paga lá hoje, né, prefeito? Exatamente. Sabe, Nicolini, durante o período eleitoral a gente deixou bem claro que a gente nunca falou que não iria cobrar água. A gente não iria vender a nossa água, privatizar a nossa água. A nossa ideia é o quê? É a gente criar a nossa autarquia, a gente fazer o nosso serviço e a gente não tem como fazer isso daí, ninguém faz milagre, né, Nicolini? Sem recurso você não consegue prestar um serviço de qualidade. Então, mas que seja um valor justo, um valor que seja respeitado as tarifas sociais, para quem está aí no Cade Único, por exemplo, mas que a gente tem que ter essa cobrança, porque hoje é assim, Nicolini, é pago, na verdade, é uma taxa de 400 e poucos reais. Se você tem uma casa de 100 metros ou uma casa de 1.000 metros, você paga o mesmo valor junto ao IPTU. Isso é um valor anual, né, de R$440, se eu não me engano. Então isso é injusto também, porque se você tem um lavador de carro que gasta, sei lá quantos metros cúbicos de água por dia, e você tem uma casa lá de 50, 60 metros, você está pagando praticamente a mesma taxa. É injusto. Então com isso a gente vai dar oportunidade para todos para pagar de forma justa aquilo que é necessário. E a gente espera que isso realmente saia do papel, porque a população merece um serviço melhor e mais justo na cidade. Prefeito, a gente vê um crescimento do turismo de Cunha nos últimos anos com a melhoria da estrada que liga a Cunha a Paraty. Aumentou o movimento na rodovia Paulo Virgílio. O trecho do Rio de Janeiro era todo de terra até poucos anos atrás. Uma boa parte já foi bloquetado. Aliás, eu passei por lá no início desse ano. A estrada está muito bonita. Né? De dia, sem chuva, dá para passar bem. Tem um trecho lá embaixo, na chegada a Paraty, que ainda está bastante ruim, mas hoje a estrada tem um movimento muito maior que tinha 5, 10 anos atrás e trouxe mais movimento para Cunha. O que fazer para desenvolver o turismo e mais do que isso? Porque Cunha tem belezas naturais, tem o pinhão que todo mundo gosta. Agora, o que fazer para que a população seja preparada para trabalhar com o turismo, que esse emprego fique na cidade, que não venha pessoas de fora e acabe ficando com a renda do município, prefeito? Nicolini, é aquilo que você já falou, né? As pessoas têm que estar preparadas. Então a gente tem que capacitar. Eu já tive uma reunião outro dia com o Sebrae, por exemplo. A gente tem que buscar parcerias para poder capacitar a nossa população, a nossa juventude, que tem muita vontade, né? Eu tenho certeza que a nossa juventude tem condições totais, mas a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Então, eu, como sou da área da educação, sou professor com muito orgulho, eu sempre falo isso. Se a gente conseguir capacitar da formação, coisas de qualidade, as pessoas vão prestar um serviço melhor nas pousadas, nos hotéis, nos restaurantes, em todo o comércio como um todo. Sim. E isso daí vai fazer com que o turista se fidelize em Cunha. A gente quer fazer um turismo que a pessoa vá, volte várias vezes e faça aquela propaganda de boca a boca, Nicolini. Isso é muito importante, né? Falar, eu fui em tal lugar, eu não ouvi falar que é bom, eu fui lá, gostei, Cunha tem uma estrutura. Logicamente, a gente
né, enquanto poder público, tem que melhorar a infraestrutura, principalmente relacionado às estradas rurais, para que os nossos turistas cheguem até os pontos maravilhosos que temos em Cunha, como Pé da Marcela, Parque Estadual da Serra do Mar, Cachoeira do Pimenta. Você vai lá para o lado de Campos Novos, como você falou, a gente tem a Serra da Bocaina, locais maravilhosos que ainda não estão sendo explorados. E o mais importante, Nicolini, explorar com sustentabilidade, com consciência, para a gente manter as nossas belezas naturais. Não podemos esquecer disso. Prefeito, o povo quer saber de saúde porque a saúde mexe com todo mundo. Cunha tem uma extensão territorial grande, as pessoas andam às vezes 30, 40 quilômetros, vem lá da Caquera, vem lá de Campos Novos, vem lá da região da Pé da Marcela, de longe, para ser atendido na cidade, vai em busca de postinho de saúde e quando precisa de um atendimento um pouco diferenciado, precisa correr a Guaratinguetá, que não é tão perto assim, dá uns 45 minutos de carro. O que dá para se investir nesses 4 anos da saúde? O que o senhor pensa em fazer para melhorar para a população de Cunha? Nesses 3 primeiros meses aí, um pouco mais que a gente está lá, Sim. a administração anterior construiu um centro de especialidades, mas só prédio não basta, a gente tem que ter pessoas. Então a gente já está fazendo contrato, colocando especialistas, não vou falar que a gente vai ter todos os tipos de especialidades, infelizmente, né, como a gente está fora do eixo, né, está distante, muitas vezes para o profissional se deslocar até lá, muitas vezes não compensa. Mas a gente está fazendo o máximo possível para trazer esse profissional para trabalhar nesse centro de especialidade e a gente diminuir os custos aí com o transporte. Não está no ideal, está longe do ideal. Para você ter noção, Nicolini, a gente, o ano passado era em média de 100, 110 atendimentos por dia aqui no Vale, que saía os pacientes de Cunha para vir para o Vale, né, para Lorena, no AME, aqui em São José, Taubaté, Caraguá, inclusive, e São Paulo, e hoje a gente está com uma média de 250 atendimentos, mais que dobramos para poder desafogar, estamos diminuindo a fila aí desses exames, essa consulta, mas o ideal é isso que a gente está tentando fazer, levar especialistas para atender lá na cidade. Já conseguiu levar algum, prefeito? A gente hoje tem os ginecologistas, mas assim, a gente quer levar o quê? Especialidades como neuropediatra, que é infelizmente, é uma demanda muito grande que a gente tem lá e a gente não tem conseguido. A gente está acertando a casa, ajustando, né? Tem todo um processo lá, licitatório, etc., que também não dá para a gente chegar e contratar de qualquer forma e colocar lá, né? Logicamente, a gente tem responsabilidade sobre isso, mas a gente está fazendo todo esse levantamento das demandas e fazendo, né, os processos licitatórios para a gente poder contratar a empresa ou o próprio profissional. Já nesse primeiro ano de mandato já tem mais médicos, então? Com certeza, nesse primeiro ano, a gente já vai ter mais médicos. Agora é engraçado, o prefeito falou assim, só construir prédio não basta. Eu falo que é que nem construir hospital. Tem prefeito que adora falar que vai construir hospital. Construir é fácil, duro é manter depois, né? E lá aconteceu isso, construir o prédio e não tem médico para atender, prefeito? Inclusive construíram e inauguraram no apagar das luzes no final de dezembro lá, fizeram uma inauguração. Quando eu entrei, o nosso secretário de obras foi lá ver o prédio com um telhado totalmente destruído, a gente não assinou lá a autorização para o pagamento do restante que tinha. Fizemos a empresa trocar todo o telhado, né? A gente fez a empresa trocar todo o telhado para poder organizar isso aí. Perfeito, tá aí, ó, um centro de especialidades que a gente espera que agora passe a atender você que é da cidade de Cunha, que está nos acompanhando. Prefeito, está só começando o mandato, tem um mandato todo pela frente. O que o senhor planeja deixar como marca para a população de Cunha, para o cidadão de Cunha que nos acompanha e quer saber, assim, qual que vai ser a marca do Rodrigo do Neto? Como eu já disse aqui, eu quero ser o prefeito que, se não tiver resolvido 100%, mas pelo menos vai dar início para resolver o problema do saneamento básico da cidade. Eu não conformo uma estância climática, né, uma estância turística, uma cidade produtora de água, né, onde o Rio Paraíba, os 2 principais formadores do Rio Paraíba, que é o Paraitinga e o Paraibuna, nascem em Cunha. É uma vergonha a gente ter aquele córrego, todo o esgoto sem tratamento, ser jogado ali a céu aberto, você chega na cidade, aquele mau cheiro, aquele odor. Eu não me conformo com isso, sabe, Nicolini? Eu acho que isso aí é uma questão de dignidade para a gente que mora em Cunha. Estou falando não só como prefeito, mas falando como cidadão de Cunha. A gente tem que priorizar isso daí e a gente vai batalhar para isso. Se eu conseguir fazer, Nicolini, 10% do tratamento de esgoto, eu vou estar muito feliz. Mas pode ter certeza que eu vou brigar, vou batalhar para a gente colocar 100% de esgoto tratado em Cunha e não somente na zona urbana, e também na zona rural, a gente colocar lá equipamentos para a gente tratar esse esgoto, porque hoje a gente tem propriedade que não tem nenhuma fossa comum, né? O esgoto é jogado diretamente no rio. Isso aí não pode acontecer. Não pode, e uma instância como Cunha precisa pensar no meio ambiente, que é sem dúvida alguma o futuro
Não vai nenhuma grande empresa de 5 mil empregos para Cunha, não é esse o objetivo, mas os empregos do turismo são importantíssimos para a população ter uma qualidade de vida melhor. A gente vai acompanhar, prefeito, a administração só está começando, espero mostrar muita coisa bacana, esse tratamento de esgoto que é muito importante para a cidade e vamos cobrar também as necessidades para o povo, para melhorar a situação para o povo. Parabéns pela vitória na eleição, bom trabalho, sucesso nesses 4 anos, conte com a Band. Nicolini, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. O Grupo Band, muito obrigado aí. Eu acho que é muito importante isso que vocês fazem com a gente. Né? Eu até citei outro dia naquela reunião, falando do debate que vocês deram oportunidade para uma cidade do tamanho da nossa fazer. Isso aí foi fundamental. Né? Respeita a democracia e respeita a gente que é pequeno, respeita as cidades menores aí. Vocês estão de parabéns, hein, Nicolini? Muito Deus obrigado. abençoe a todos aí. Amém. Muito obrigado, prefeito Rodrigo do Neto, com a gente aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale, a Band que realizou mais de uma dezena de debates com as cidades nas eleições do ano passado e o debate da cidade de Cunha foi feito em parceria com a Unifateia e a gente transmitiu pelo portal bandvale.com e foi um sucesso muito grande e a gente vai continuar acompanhando. A série de entrevistas com os prefeitos agora dá uma pausa. Amanhã o Brasil Urgente Vale vai ser mais curto, a gente vai começar um pouco mais tarde, que às 4 da tarde tem futebol aqui na tela da Band, você vai conferir a Liga Europa, Tottenham e Frankfurt, um jogaço pelas quartas de final, jogo da volta da UEFA Europa League, a Liga Europa é aqui na tela da Band. Aí tem o feriado, depois semana que vem a gente volta com mais prefeitos aqui. Um rápido intervalinho agora, são 6h25, não sai daí que eu volto já com mais notícias. Partiu! Quartas de final, Liga Europa. É jogo decisivo para você, é jogo grande. No primeiro jogo, os Spurs levaram um susto. Bateu pro gol! Mas buscaram um empate. Mas o toque o gol! Agora é tudo ou nada pela vaga na semi. Amanhã, 13h45 da tarde. Quem leva melhor? Eintracht Frankfurt e Tottenham. Liga Europa na Band. A Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos. A partir do meio-dia, um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Nesse sábado, às 10 horas da manhã, tem Manhã na Band. Um programa especial de Páscoa, com muita música. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei. A gente espera por você. Até lá, às 10 horas. De Deus. Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos até às 6:50 da noite. Olha só esse caso. Um casal foi esfaqueado em uma briga iniciada após uma criança chutar uma bola no retrovisor do carro. Não, é isso mesmo que você está entendendo. Uma criança chutando bola na rua acertou o retrovisor de um carro em São José dos Campos. Isso gerou uma história absurda de violência, de descontrole. As pessoas não têm mais critério para nada. As pessoas não têm mais paciência nenhuma. É isso que vai acabar com o mundo. Luiz Eugênio Silva, os detalhes dessa história ao vivo. Boa noite mais uma vez.
Boa noite para você novamente, Nicolini. Exatamente, as pessoas perderam a noção de diferenciar o que é grave e o que não é de fato. Quem nunca jogou bola na rua, né, Nicolini? Eu mesmo já joguei muito bola na rua, já acertei carros com a bola sem querer, obviamente, né? E isso acabou quase tirando a vida de 2 pessoas na noite de ontem em São José dos Campos. O caso foi registrado na rua Santo Expedito, no Residencial União, que fica na região sul da cidade. Esse casal, um homem de 44 anos, uma mulher de 52 anos, eles estavam em um bar no Residencial União, enquanto essa criança jogava bola na rua. Os detalhes não apontam se essa criança era filha desse casal, se era parente, sobrinho talvez desse casal, qual ligação tinha, mas tinha alguma ligação, Nicolini. Essa criança estava jogando bola na rua, o casal no bar, quando esse menino acertou a bola no retrovisor de um carro. Então o dono do carro entrou no bar e exigiu que eles consertassem o retrovisor, que fosse pago um valor para que consertasse o retrovisor que foi atingido por essa bola. Não houve um acordo, discutiram e não houve um acordo. Então saiu desse bar esse homem, 40 minutos depois ele voltou com uma faca e atacou o casal, Nicolini. Então os 2 foram atingidos. Esse homem de 44 anos, ele recebeu 3 facadas e a mulher de 52 anos foi atingida pelo menos 2 vezes. Ambos foram encaminhados à unidade de pronto atendimento do Campo dos Alemães, que fica na região sul da cidade também. E devido à gravidade dos ferimentos que este homem recebeu, ele teve uma hemorragia devido a essa facada, ele foi encaminhado para o hospital municipal para ter um atendimento mais específico. A mulher, até o momento em que apuramos, ela estava consciente, ainda estava na unidade de pronto atendimento. Temos no momento o estado de saúde desse homem, Nicolini. E até o momento não foi preso, ninguém foi detido a respeito desse caso tão absurdo. Quando esse casal estava sendo atendido na UPA do Campo dos Alemães, os enfermeiros, os médicos perceberam a situação e acionaram a Guarda Civil Municipal, que foi até o local, conversou com esse casal, eles passaram os detalhes do que tinha acontecido e agora as equipes estão na rua para tentar identificar quem é esse homem e por que ele agiu com tanta violência devido a um caso que acontece, né, Nicolini? Algo que acontece, a gente está jogando bola, claro que se realmente houve um dano ali, poderia sim ter esse ressarcimento, né? Mas se não houve acordo, você esfaquear 2 pessoas por causa de uma brincadeira de criança é algo que mostra exatamente o que você falou agora. As pessoas perderam a noção de julgar o que é realmente grave e o que não é, Nicolini. A gente segue acompanhando esse caso para saber o estado de saúde do casal e, claro, se a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar já chegaram até esse indivíduo que quase matou 2 pessoas por causa de uma bola. Um absurdo, Luiz Eugênio. Você jogou bola aqui em São José, eu joguei bola em São Manuel, todo mundo jogou bola na rua, todo mundo pegou o carro, todo mundo... Como é que por causa de uma bola de uma criança você vai e esfaqueia o casal? Você podia ter matado, podia ter cometido um homicídio. As pessoas não têm mais tolerância para nada. Eu não vou falar que tá certo a criança chutar a bola no retrovisor do carro, que não tá, mas não é para tanto, né? Não é para tanto. É a mesma coisa que você querer matar uma formiga com um revólver, dar um tiro na formiga. Não é para tanto. As pessoas perderam os limites das coisas. E isso assusta e assusta muito, Luiz Eugênio. Você sempre completo com as informações, obrigado, você volta a qualquer momento. Linha aberta sempre para o Luiz Eugênio Silva, que nos mantém informados. É o timaço de jornalismo da Band, informando você de casa. Queria mudar de assunto agora. Olha, um evento histórico, hein, que marcou o dia de hoje em Guaratinguetá. A cruz usada na primeira missa realizada no Brasil, em 1500, ela foi conservada e foi trazida de Portugal e está sendo usada em uma peregrinação que passa hoje pela nossa região. É fé e devoção que você vê na reportagem da Carolina Correia e do Eduardo Fernandes. A cruz usada na primeira missa celebrada no Brasil foi recebida com honras em Guaratinguetá. Ela chegou em uma carreata ao Santuário de Frei Galvão, sob olhares emocionados de fiéis. Eu estou emocionadíssima, emocionadíssima. Imagina a gente poder ter contato com algo tão importante na vida do Brasil. O Brasil cristão, o Brasil católico. E nós temos acesso à cruz, que foi a cruz da primeira missa. Olha só que dia, na Semana Santa,
Então é tudo simbólico demais. Acho que só nos resta agradecer, agradecer, agradecer. É maravilhoso. E eu fiquei muito emocionada quando eu fiquei sabendo que a cruz, né, vinha para cá, para o Santuário de Frei Galvão, que a emoção é muito grande pelo nosso santo brasileiro, né? Muita história envolvida e no Santuário de Frei Galvão, na terra de Guaratinguetá. A cruz veio direto do Museu de Sé, em Portugal. A relíquia cruzou o Atlântico e tocou o solo brasileiro depois de 5 séculos. A vinda faz parte das comemorações dos 525 anos da primeira missa no país, celebrada em 26 de abril de 1500. É a grande comunicação que a gente está fazendo através dessa peregrinação da cruz. É a primeira vez na história essa cruz peregrina no Brasil. Cruz que esteve presente no descobrimento, depois na inauguração de Brasília e agora itinerante, levando uma mensagem de esperança para o povo brasileiro. Visto que estamos no Ano Santo, né? Isso nos alegra profundamente, principalmente chegar aqui na Casa Franciscana, na Casa de Frei Galvão, esse grande santo brasileiro, que certamente tem muita coisa importante para comunicar para esse povo que precisa de tanto carinho, de tanto amor e de tanto afeto. Em um encontro simbólico, a cruz chegou ao altar do Santuário de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. O momento acontece em plena Semana Santa, um período de grande significado para a fé católica. Sem dúvida é uma grande graça, porque nesta semana nós celebramos o grande mistério da cruz, que é expressão de esperança, de vida nova, de uma vida que se transforma a partir do sofrimento. Então, para nós, em plena Semana Santa, recebermos esta cruz tem todo um significado espiritual muito grande. A peregrinação é uma iniciativa do Santuário Cristo Redentor, que traz a cruz histórica ao Brasil para celebrar o primeiro contato da fé católica com o país. Os governos estão mobilizados, as igrejas, as dioceses, arquidioceses, o povo santo de Deus é integrado na perspectiva de bem receber essa cruz, porque resgata a memória de um Brasil que teve seu primeiro nome em Terra de Santa Cruz. Estamos unidos em torno dessa fé, com entusiasmo, na certeza de que dias melhores virão. Tá aí, ó. É isso, né? Fé, devoção, e é bacana que os fiéis acompanham, e a nossa região sempre presente em meio à fé do povo brasileiro. 997-63-50-60 é o zap do povão. Você participa junto conosco, vai mandando mensagem pra cá, que agora a gente muda de assunto para falar de uma coisa boa. Cadê o Gonzaga? Me ajuda aí, Gonzaga. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa bacana aqui no Brasil Urgente Vale. É hora de falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro Sicredi. Olha, chegou a hora de prestar contas ao Leão, não chegou? Você aí? Cadê o Leão, Pedro Mariano? Leão tá louco da vida. Eu tô falando da declaração do imposto de renda. Preencher a declaração de maneira correta é importante, tanto para quem tem restituições a receber, quanto para quem precisa pagar tributos ao governo. Aumenta o volume da TV aí, porque o Fausto Júnior, meu amigo Fausto Júnior, que é assessor de crédito do Sicredi, tem orientações valiosas para você de casa. Presta atenção no quadro Vamos Falar de Dinheiro. Olá, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou o Fausto do Sicredi. Vamos falar de dinheiro? Assim, olho no olho, sem palavras difíceis, para deixar a vida mais fácil? Chegou aquela época do ano que muita gente teme, de preparar a declaração do imposto de renda. Mas calma, preencher sua declaração pode ser mais simples do que parece, e entender como funciona pode até te ajudar a pagar menos imposto ou receber dinheiro de volta. Se ao fazer sua declaração você perceber que tem imposto a pagar, é importante saber que o pagamento pode ser feito à vista ou parcelado. O ideal é se planejar para não pagar juros desnecessários. Agora, se você tem restituição a receber, significa que pagou mais imposto do que devia ao longo do ano. Nesse caso, o governo lhe devolve esse valor em conta. Mas os pagamentos são feitos em lotes e podem demorar alguns meses para serem pagos. E é aqui que surge uma opção, antecipar a sua restituição em uma instituição financeira. No Sicredi, por exemplo, você pode adiantar esse dinheiro através de um crédito, usando a sua restituição como garantia, desde que tenha indicado o Sicredi para recebimento da sua declaração. Então, lembre-se disso na hora do preenchimento. Isso pode ser útil se você precisar do valor para quitar dívidas caras, antecipar parcelas de financiamentos
ou aproveitar uma oportunidade. Mas atenção, mesmo sendo uma alternativa prática, é essencial avaliar se os juros compensam e se isso realmente faz sentido no seu planejamento financeiro. Então, antes de finalizar sua declaração de imposto de renda, informe-se, avalie as alternativas e faça escolhas que beneficiem o seu bolso. Quer falar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure a agência Sicredi mais próxima. Só aqui na região são mais de 50. A gente está sempre de portas abertas para te receber com um cafezinho, entender sua necessidade e atender você da melhor maneira. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olha aí, ó, dicas importantes para você que vai encarar o leão. O imposto de renda. É o Vamos Falar de Dinheiro Sicredi, sempre com uma dica bacana para você. Ele volta aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Jacareí. Prefeitura interdita um pátio de veículos que é conhecido como cemitério de carros. Você que já passou pela rodovia Carvalho Pinto, ali perto do trevo que entra para Jacareí, você indo para São Paulo, passou o trevo que entra para Jacareí, tem um monte de carro lá, ó, há muito tempo abandonado. Agora o local foi interditado. Leandro Sampaio está ao vivo e tem detalhes. Pois não, Leandro? Oi, Nicoline, boa noite agora para você, boa noite para todos que estão nos acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale. Olha só, agentes então da prefeitura aqui da cidade de Jacareí interditaram este pátio na manhã desta terça-feira, ali como você disse, bem próximo à rodovia Carvalho Pinto, local conhecido como Cemitério dos Carros, né, Nicoline? Há tantos anos está ali, ele não tinha nem alvará para funcionamento. Nós temos aí algumas imagens que foram gravadas pelo nosso repórter cinematográfico Eduardo Fernandes, que mostram exatamente o momento da tarde ali neste pátio. Já não tinha mais nenhum funcionário, não tinha ninguém trabalhando por ali, porém é possível a gente ver aí diversos carros estacionados, parados ali neste pátio, abandonados, na verdade seria a palavra mais correta, né? Um documento de interdição foi anexado, inclusive ali na entrada deste pátio, mostrando então que a prefeitura está atuando ali e que o pátio no momento está interditado pela prefeitura. A maioria dos carros que estão neste pátio, viu, Nicoline, todos apresentam avarias, estão quebrados, enferrujados, estão com os pneus murchos, estão ali abandonados literalmente. Antes da interdição, a Prefeitura de Jacareí já tinha feito uma notificação para o responsável ali deste pátio, inclusive já tinha aplicado até uma multa. O objetivo da Prefeitura é tornar este espaço, Nicoline, um estacionamento. A gente vai continuar acompanhando agora os próximos passos desta interdição. É com você aí no estúdio. E tem que acompanhar mesmo, esses carros estão aí há muito tempo, é preciso dar uma solução para isso, porque acaba juntando água, juntando dengue, juntando um monte de coisa que estão a céu aberto, como a gente viu nas imagens aí. O Leandro volta a qualquer momento. Obrigado, Leandro, ótima noite para você. Campos do Jordão, na tela do Urgente. Cadê Campos do Jordão? Esfriou, hein? 15 graus em Campos, eu vou pro intervalo e volto já. Especial de Páscoa do Vale Cap. Uma casa mais um carro zero na garagem é a chance de realizar o seu sonho. Só no quarto sorteio tem uma casa mais um mob zero. Tudo isso só pra nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma casa mais um mob. Isso mesmo, uma casa mais um carro na garagem. Vale Cap é regional, hein? Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Agora um alerta importante sobre o que as crianças andam vendo na internet. Você que tem filho, sobrinho, neto. O que é destaque na rede social, e pode parecer brincadeira, tem causado ferimentos e até mortes.
Como teve a história da menina de 8 anos que morreu nesse fim de semana após inalar desodorante. Inalar desodorante. Um absurdo. Foi no Distrito Federal. Veja a reportagem e o recado que eu tenho para você. Atenção! As cenas que você vai ver tiradas das redes sociais não devem ser repetidas. São ações que põem em risco a saúde. Colar os lábios para ficarem maiores. Aqui, a dupla bebe refrigerante com bastante gás. O que vale na competição é tomar a garrafa toda sem arrotar. Nesse, o objetivo é controlar o vômito depois de espirrar um spray na garganta. Esses são só alguns dos desafios publicados nas redes sociais. A ideia é ganhar likes, fazer sucesso, viralizar os vídeos. Só que do lado de cá, na vida real, os jovens estão reproduzindo esses jogos disfarçados de brincadeira. Resultado: 56 crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos morreram ou ficaram feridos nos últimos 11 anos por conta desses desafios. Os desafios que incentivam a asfixia voluntária ou a ingestão de substâncias são os mais perigosos, como as duas últimas mortes investigadas. No mês passado, Brenda, de 11 anos, morreu em Pernambuco depois de inalar uma grande quantidade de desodorante. Sara Raíssa, de 8, foi encontrada desacordada, com o mesmo produto ao lado. Ela morreu neste domingo, no Distrito Federal. O Brasil ainda não tem uma regulamentação clara para responsabilizar as chamadas Big Techs. O que vale atualmente é o Marco Civil, de 2014. Nele, inclusive, há um artigo que isenta as gigantes da tecnologia de filtrarem conteúdos antes que viralizem. Há uma decisão que deve sair do Supremo Tribunal Federal em 2 recursos extraordinários que estão sendo objeto de julgamento, que vão discutir se esse artigo ele é constitucional ou não. No Congresso, um projeto prevê responsabilizar as plataformas pelos conteúdos publicados, mas ele segue travado na Câmara. Nós temos casos específicos em que a prática no ambiente digital ela é tão mais grave do que no ambiente físico. Se uma criança de 10 anos faz um download de um aplicativo e clica no botão "eu tenho mais de 18", ela clica sim, o provedor prossegue, sem nenhum outro tipo de filtro. Isso precisa ser revisitado. Enquanto o debate não avança entre os poderes, milhões de jovens continuam expostos a conteúdos perigosos, sem filtros e limites. Uma geração conectada e vulnerável, que precisa de proteção urgente no mundo digital. Agora um recado bacana para você de casa, você que nos acompanha. A Páscoa está chegando e com ela vem os chocolates, vem os ovos de Páscoa, mas vem também a necessidade de você cuidar do seu sorriso, não é mesmo, doutora? É isso mesmo, Nicoline. E para você aproveitar todas as delícias da Páscoa sem preocupação, a Coop Odontologia está realizando o mês da limpeza. Gente, quais os benefícios que a Coop preparou durante esse mês para a nossa audiência? Conta aí, doutora. Neste mês, a Coop preparou condições especiais para você fazer uma limpeza profissional nos seus dentes, para ficar com aquele sorriso radiante e sem cáries. Sensacional! O que você está esperando? Agende já a sua consulta na Coop através do WhatsApp. Código de área 11 937 46 2994. Ou pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Coop, vamos juntos transformar o seu sorriso. Obrigado, doutora. Obrigada. Um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do Brasil Urgente Vale. Olha, a Prefeitura de Caçapava cancelou a compra de 9.400 ovos de Páscoa que seriam para os estudantes da rede municipal. Um pregão eletrônico estimado em mais de R$ 420 mil.
A previsão de conclusão era na última segunda-feira, dia 14, que foi feriado em Caçapava, foi o dia do aniversário da cidade. Aí a gente foi saber o que aconteceu, o prefeito estava tão animado de dar os ovos de Páscoa para o povo, tinha feito o negócio. A prefeitura disse que devido a questões burocráticas, o processo seria finalizado apenas após a data comemorativa da Páscoa. Com isso, a compra dos ovos foi cancelada. A licitação previa a compra de 9.250 ovos de chocolate ao leite, 100 zero lactose e 50 diet, tudo no peso de 250 gramas, valor médio de R$ 45,00 a unidade. Tem mais barato no mercado também, né? Imagina comprar de 9 mil. Mas enfim, eu acho que o prefeito botou a mão na consciência e resolveu a situação e melhor assim. Boa, dá tempo de pôr o povo aí? Põe mensagem aí, Gonzaga. Paulo César está em São José do Barreiro. Boa noite, Nicolini. Esse caminhão esteve aqui entregando madeira hoje perto da minha casa. Estou muito triste com esse acidente. Deus conforte os corações dos familiares. Olha, o Paulo César, a audiência nossa espalhada em toda a região. Dá mais tempo de nada? Dá mais tempo de nada. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu volto depois do jogo, hein? Amanhã, depois do jogo do Tottenham Hotspur Frankfurt, aqui na tela da Band. O jogo é às 4, a gente chega às 6. E 10 para 7 é o Lorde. O Otávio Baldin, que já está a postos. Bom jornal, Otávio! Maravilha, valeu demais. Bom descanso, Cláudio Nicolini.